Depois ele correu até um posto de gasolina e telefonou para sua irmã para pedir que alguém fosse pegá-lo. Mas foi o cunhado, Grant, quem o atendeu. Grant foi com o irmão de Walton, Duane, apanhá-lo, e quando o encontrou, Walton começou a falar dos seres com quem estivera durante cerca de 1 hora e meia. Grant imediatamente lhe disse que ele estivera desaparecido por 5 dias, ao que Walton reagiu com grande surpresa, e só acreditou quando passou a mão no seu próprio rosto e percebeu como a sua barba estava crescida. Depois, Walton também foi examinado no detector de mentiras, que não acusou qualquer inverdade. O analista do polígrafo, Dr. Guinea Rosenbaum, afirmou: "Este jovem não está mentindo. Ele realmente acredita naquilo." Considerado um clássico da ufologia mundial, o caso Travis Walton reproduz as principais características comuns das abduções alienígenas. Outro relato do caso Walton foi assim explicado. Esse caso Walton ocorreu por volta das 18 horas da tarde do dia 5 de novembro de 1975. Uma caminhonete de cabine dupla do Serviço Florestal voltava da Floresta Nacional Sitgraves, Arizona, Estados Unidos, levando 7 lenhadores: Michael Rogers, Ken Patterson, Travis Walton, Alan Dales, John Goulet, Duane Smith e Stephen Pierce. Todos eles tinham menos de 30 anos e voltavam para casa depois de um longo dia de trabalho. Travis Walton, na época com apenas 22 anos, reparou uma luminosidade amarelada por trás de uns pinheiros, do lado direito da caminhonete, e comentou com os companheiros. A caminhonete seguia sua rota normal, mas ao chegar a uma clareira, vira um enorme disco de uns 5 metros de diâmetro que estava flutuando a cerca de 6 metros de altura. Chocado, Travis pediu que parassem a caminhonete e imediatamente saiu do veículo. Acreditando que ao se aproximar o objeto se afastaria, Travis Walton começou a caminhar em direção ao OVNI. O disco começou a emitir um ruído alto e movimentar-se lentamente. O motorista da caminhonete, Mike Rogers, tomado pelo pânico, gritou para que Travis voltasse, mas ele estava absorvido na contemplação daquele objeto, que agora já estava bem acima de sua cabeça. Subitamente, o OVNI emitiu um feixe de luz verde-azulado que atingiu em cheio o peito de Travis, jogando-o para trás. Ao cair, Travis Walton estava desmaiado. Todos os outros trabalhadores que estavam na caminhonete ficaram em pânico, e Mike, o motorista, imediatamente deu partida no veículo e se afastou, deixando para trás Travis caído próximo ao UFO. A alguma distância do local, quando todos comprovaram que o objeto não lhes perseguia, pararam a caminhonete e discutiram nervosamente se deveriam ou não voltar para socorrer Travis. Finalmente, chegaram a algum entendimento e voltaram para o local. Porém, nem Travis nem o UFO estavam mais por lá. Os 6 trabalhadores decidiram ir então à delegacia de Navarro Country, que era o posto policial mais próximo. Foram atendidos pelo tenente Chuck Ellison, que após ouvir toda a história, decidiu ir até o local dos fatos, às 21h30 daquele mesmo dia, levando junto mais 3 testemunhas para investigar. Não encontraram absolutamente nada. No dia seguinte, os 6 trabalhadores passaram a ser suspeitos de assassinato. Ninguém acreditava na história contada por eles, e a polícia passou a considerar a hipótese de que eles tinham matado Travis Walton e escondido o corpo. Depois inventaram a história do disco voador para justificar o sumiço de Travis. Durante os 3 dias seguintes, foi realizada uma superoperação Pente Fino na floresta em busca do corpo de Travis Walton. Essa operação foi composta por um pouco mais de 100 de homens, vários cães e um helicóptero. No entanto, não obtiveram qualquer êxito. Durante toda essa operação de procura pelo corpo de Travis Walton, os investigadores responsáveis pelo caso ficaram surpreendidos ao ver que os 6 lenhadores não hesitaram em passar pelo detector de mentiras. Durante o teste do detector de mentiras, foram tomadas todas as medidas para não dar vazão a qualquer possibilidade de dúvida. Entre as medidas estava a presença de C. Gibson, especialista em poligrafia, e para surpreender mais ainda as autoridades responsáveis pelo caso, todos eles passaram pelo detector sem que fosse detectada uma única mentira sequer. A partir daí, somando com o fato de não se ter encontrado o corpo ou qualquer vestígio do mesmo,
A história dos lenhadores passou a ser levada a sério por toda a comunidade. 6 dias depois do desaparecimento de Travis, no dia 11 de novembro, seu irmão recebe uma ligação telefônica na qual reconhece imediatamente que era o próprio Travis do outro lado da linha. Travis pede para que venha buscá-lo e é encontrado no chão de uma cabine telefônica no posto de gasolina de Heber, cerca de 80 quilômetros de distância de Snowflake. Travis apresentava visíveis sinais de esgotamento e desidratação. Tinha náuseas e estava completamente desorientado. Mas o mais surpreendente de tudo é que Travis Walton não acreditava que tinha sumido por vários dias. Para ele, tinham se passado algumas poucas horas apenas desde que foi atingido pelo UFO. Imediatamente, a família de Travis Walton o levou para um hospital. O Dr. Howard Kendall certificou que Travis estava bem, mas tinha perdido um pouco de peso devido à desidratação. A única coisa estranha encontrada em Travis era uma marca no seu braço esquerdo, claramente produzida por uma agulha ou outro instrumento pungente. As análises de sangue comprovaram que Travis Walton não era usuário de drogas, coisa que a própria família dele garantiu para o médico.